Ok. Bem, muito obrigado a todos, né? Eu quero prestar aqui um agradecimento especial a todos os participantes que estão aqui neste webinar. Em nome da Infoblox, muito obrigado a todos, e principalmente a Binário, né, por nos apoiar e promover esse webinar. Bom dia, meu nome é Paulo Graça, eu sou engenheiro de pré-vendas da Infoblox. Comigo está o Sandro Tonholo, que é o Territory Manager para todo o Brasil. E hoje vamos falar um pouco sobre as questões de segurança que envolvem as aplicações, como essas ameaças elas são muitas vezes invisíveis ou imperceptíveis aos sistemas existentes de segurança, né? E dessa forma nós vamos ter aí uma dinâmica bastante interessante. E ao final, peço a vocês que, por favor, coloquem suas perguntas e respostas no chat, para que a gente possa interagir e esclarecer qualquer dúvida que não fique bem esclarecida durante a dinâmica. Um pouco sobre a nossa empresa, né? Uma introdução sobre a Infoblox. Infoblox é uma empresa sediada na cidade de Santa Clara, na Califórnia, uma companhia já com 22 anos de mercado, focada nos serviços denominados Core Network Services. Esses serviços abrangem principalmente a melhoria e a segurança do protocolo DNS, DHCP e da gestão de endereçamento IP, IP Address Manager. Junto a essa estrutura ou alicerce que compõe a nossa solução, a nossa plataforma, nós temos também outros produtos direcionados à gestão e controle de ativos de rede, soluções de segurança de DNS em nuvem, e eu vou tentar, nesse curto tempo que temos, de 1 hora, abordar um pouco disso. Bom, nada melhor para começar um webinar, uma dinâmica, do que falar um pouco de retrospectiva. Então, eu trago aqui a vocês, e para que todos possamos estar com o mesmo entendimento, né? Eu trouxe aqui este slide que vai nos ajudar a entrar no conceito do tema que vai ser abordado, que estamos abordando. Bem, falando um pouco aí da evolução das ameaças ao longo dos 20 anos, né? E começando aí pelo ano 2000, onde os primeiros vírus de fato começaram a incomodar muito os sistemas de todas as corporações e principalmente tudo que acontece utilizando a internet. No ano 2000, curiosamente, dois dos vírus que mais causaram impactos na época, e acredito que vocês vão se lembrar bem, um deles era o Melissa e o outro era o I Love You, que foram vírus que causaram impactos e dor de cabeça nos anos 2000 e chegaram a travar os servidores de e-mails de muitas companhias, sejam e-mails públicos, por exemplo, de uso público como o Yahoo, e também as caixas de e-mails, servidores de e-mails internos das empresas, né? O que essas duas ameaças faziam, na época, era enviar e-mails de conteúdo malicioso, obviamente, né? Mas de origem conhecida, ou seja, e-mails que tinham uma certa reputação. E dentro dessas mensagens, o que acontecia, o que o I Love You e o Melissa faziam, é enviar arquivos anexos de conhecimento, ou seja, de origens conhecidas, e quando a pessoa que recebia esses e-mails dava clique ou abria esse anexo, esses worms eram instalhados e, uma vez feito isso, utilizava essas credenciais de e-mail da pessoa que acabava de receber aquela mensagem maliciosa e enviava novos e-mails para outras pessoas que estavam na base de conteúdo, na base de e-mails daquele usuário. Ou seja, era uma transmissão muito exponencial e isso gerou muito impacto na época, né, nos anos 2000, e essa ameaça afetou aproximadamente mais de 50 milhões de dispositivos que foram infectados no mundo todo. Então foi uma grande dor de cabeça.
E na época, a forma de remediação, os antivírus evoluíram um pouco e os antivírus se tornaram aí a ferramenta que apoiou e ajudou um pouco nessa questão de mitigar esse tipo de ataque. Um ataque bastante curioso para a época. Já nos anos 2005, aproximadamente, né, surgiram os primeiros malware, spyware, rootkits, que se enquadravam numa mesma categoria. Basicamente, eles são programas que entram em ação sem o consentimento do usuário, com o objetivo de roubo de informação de todos os usuários da rede. Então, phishing, spyware, malware, rootkits, são conhecidos desde essa época, 2005, 2007 aproximadamente, e até os dias de hoje são comumente chamados de vírus, né? Mas eles possuem características distintas. Os spywares ficam monitorando tudo que fazemos na internet, né? E analisando o perfil dos usuários e enviando sugestões de conteúdo, como sites de compra, entretenimento. E, obviamente, o objetivo disso é o roubo de informação no momento que você aceita alguma sugestão que é dada por esse tipo de ameaça. Roubo de informações pessoais, obviamente, é o alvo desse tipo de crime, senhas de banco, por exemplo, e oferecer propagandas direcionadas de acordo com o perfil do usuário. E, na época, a forma de implementar uma camada de proteção foi utilizando aí a melhoria dos IDS, IPS e firewalls, que não ainda firewalls de última geração. Já nos anos 2010, surgiram os primeiros apts e cyberwares que provocavam ameaças utilizando já aí sim técnicas um pouco mais avançadas e persistentes para o roubo de informação de alto nível, de alto valor, e o foco principal dessas ameaças, sem dúvida, eram as instituições, as grandes instituições e as redes sociais. E dessa forma, ficou-se tão famoso esse termo de Next Generation Firewall e Sandbox, né? É algo que surgiu nesta época e afetava principalmente as aplicações já disponíveis na internet. Bem, e nos dias de hoje, né, existem ameaças bem sofisticadas, chamadas de ataques de superfície, que afetam todos os sistemas disponíveis via internet, sendo sistemas através de aplicações utilizadas por IoT, por mobile, por aplicações em nuvem, ou seja, essas ameaças de ataques de superfície se tornaram, fazendo analogia com os dias que a gente vive hoje, como uma verdadeira pandemia digital. E para mitigar essas ameaças, são utilizados programas analíticos e com inteligência artificial. Então, a ideia aqui é mostrar que essa evolução acaba nos deixando com uma incógnita enorme, né? E não sabemos aonde tudo isso vai nos levar, onde esse alto fluxo de ameaças pode nos levar. O curioso de tudo isso é que no centro de todas essas aplicações que nós falamos aqui, nesses poucos minutos, desde os anos 2000 até então, no centro de tudo isso está o serviço DNS. O que desde então, desde a época, até mesmo né, em sua concepção, nos anos 80, o DNS tem sido tratado como um simples comutador de nome. Ou seja, não é um serviço, é um serviço tão essencial e necessário para que as aplicações possam fluir, para que as aplicações possam funcionar, independente de onde elas estejam, e ao mesmo tempo é tratado como algo apenas não necessário, mas algo que faz parte da conectividade, né? E a segurança do DNS é estritamente necessária para que essas ameaças sejam bloqueadas nas suas origens, porque toda aplicação depende de um serviço DNS. Logo, por que a segurança do serviço DNS deve estar no perímetro, ao redor, ao entorno do DNS? E por que não essa segurança não deveria estar embarcada nele? É disso que a gente vai falar também durante essa dinâmica. Bem, falando um pouquinho sobre os modelos tradicionais de segurança, né, os mesmos continuam inadequados nos dias de hoje, porque
não estão evoluindo na mesma velocidade das ameaças. Alguns dados estatísticos, né, que eu posso compartilhar aqui com vocês, por exemplo, 80% das aplicações serão implementadas em ambiente de nuvem até o ano de 2030. Estima-se também que 40% das empresas irão aderir ao modelo SD-WAN até 2022. E essas são estatísticas no Brasil, ok? Bem, e aí estima-se, e isso vai gerar aproximadamente 125 bilhões de usuários conectados em dispositivos IoT até 2030. Então, isso são fortes indicadores que mostram que as aplicações estão cada vez mais disponíveis para sistemas IoT e também distribuídas em diversas plataformas aí existentes, e me arrisco dizer aqui, muitas outras virão, né? E as ferramentas de segurança, nesse sentido, olhando para esse espectro, nessa direção, elas começam a ficar obsoletas. Ou seja, respondendo e levando o mercado a mudar a forma de olhar para as especificações de segurança. E, novamente, reforço aqui, no centro de tudo isso, existe um elemento chamado DNS, que não é tratado com a forma que ele bem merece. As soluções de DNS que embarcam segurança internamente podem mitigar pelo menos entre 40% e 50% de todas as ameaças que hoje são tratadas, por exemplo, por firewalls, por IDS, por IPS. Ou seja, além de ser uma solução que agrega muito valor e compõe valor dentro da infraestrutura de segurança, ela acaba ajudando a minimizar o fluxo de informação que é tratada dentre esses dispositivos que compõem a infraestrutura de segurança básica das empresas. Né? Bem, trazendo aqui algumas informações, acredito eu que são bastante relevantes, né? Ameaças como malware, que podem ser infiltradas de qualquer ponto ou dispositivo IoT, quando estão fora do ambiente corporativo e dos data centers, estão muito expostas a ameaças. Obviamente, esses dispositivos estão muito expostos a ameaças, porque estão fora das dependências e do perímetro de segurança tradicionalmente conhecido. E, obviamente, não será o antivírus instalado no dispositivo IoT que vai bloquear qualquer tipo de ameaça, como, por exemplo, malwares ou outras ameaças que afetam dispositivos como câmera IP, veículos inteligentes e tudo sobre as coisas que funcionam, a internet das coisas que estão aí disponíveis na ponta dos nossos dedos, em geral. Bem, a maioria das redes que são formadas e projetadas são baseadas no conceito de redes planas, uma vez que dentro do perímetro a superfície de segurança é, obviamente, muito maior. Mas isso ocorre somente dentro do perímetro. Um exemplo que eu trago aqui, e é uma realidade, né, são os carros inteligentes. Carros inteligentes já são uma realidade, como eu já comentei. Então, imagine você, por exemplo, talvez não no Brasil, porque infelizmente a gente é um pouco pobre com relação a níveis de tecnologia, ou essas tecnologias não estão tão acessíveis a nós, mas se você fizer uma viagem para o exterior, em qualquer país da Europa, Estados Unidos, você pode sim ter acesso a alugar um veículo inteligente. Então, imagine você dentro de um veículo desse já com certa inteligência e ao dirigir, iniciar a sua experiência de pilotagem desse veículo, as luzes começam a acender sem o seu consentimento, ou o carro acelera ou muda de direção sem o seu controle. Ou seja, vamos ficar, obviamente, em pânico, né? E isso já é uma realidade para muitas marcas. Empresas como BMW, Mercedes-Benz, Honda, Toyota, Volvo, Tesla, entre outras, já possuem carros que enviam e recebem comandos e mensagens através da internet. Então, obviamente, esses veículos também estão expostos e podem sim sofrer um ataque.
Nós, na Infoblox, temos um caso de uso bastante interessante nesse segmento com a BMW, que toda a comunicação que ocorre da central BMW com o veículo, seja o usuário, por exemplo, precisar pedir ajuda à central de atendimento, obviamente o veículo é equipado com acesso à internet, com chip 3G, 4G e futuramente 5G, obviamente o usuário simplesmente aperta um botão e consegue se comunicar direto com a central. Então, toda essa comunicação do veículo com a central de comando possui segurança no serviço DNS, exatamente para adicionar uma camada a mais de proteção para que evitar qualquer transtorno que o condutor possa ter por conta de uma ameaça que possa ser infiltrada ou tomada aquele veículo como um comando e controle e aí causar um dano bem maior. Então, é um excelente caso de uso que nós temos. Vocês podem pesquisar isso no nosso portal, infoblox.com. Vocês vão encontrar o caso de uso com a BMW. Bom, avançando, né, é por esse motivo e no centro da inteligência das aplicações que está o DNS. E por um simples motivo. É através do DNS que toda a comunicação é feita. Sem o DNS, a internet simplesmente não funciona, não existe. Não importa quanto você pode possuir de soluções de segurança dentro da sua empresa, as melhores aplicações, o melhor nível de rede que você possa contratar disponível no mercado, se os seus DNS não estiver funcionando de maneira adequada, simplesmente todo esse investimento acaba perdendo um pouco do uso, porque uma hora de DNS parado causa um impacto muito grande na operação das empresas, né? E aqui eu mostro um pouco disso. São informações também disponíveis para o uso comum na internet, né? Isso aqui foi coletado da internet, eu preparei esse slide exatamente para compartilhar essas informações com você. E aqui eu trago alguns dados estatísticos referente a prejuízos causados por algumas ameaças. A primeira informação é essa companhia chamada North Hydros, é uma companhia norueguesa de fabricação de alumínio, vejam vocês, e perdeu aproximadamente 40 milhões de dólares durante um ataque cibernético que paralisou as suas operações. E a recuperação completa dos sistemas de TI levaram semanas, ou seja, a empresa foi atacada, totalmente uma indústria totalmente automatizada e a produção foi impactada por conta de uma ameaça. Esse ataque a essa empresa ocorreu em 19 de março de 2019, depois que hackers bloquearam sistemas com ransomwares. Essa informação é pública, ela está disponível na internet, basta você buscar se quiser entender, saber um pouco mais, o nome da companhia. Eu busquei informação na agência Reuters, mas basta dar um Google que você vai encontrar essa informação facilmente. Muitos links, muitos sites para isso. Um outro fato bastante conhecido, né, e eu acho que esse é mundialmente conhecido por todos nós, foi o fato que repercutiu muito, foi a violação de dados do Facebook. No início de 2018, uma empresa chamada Cambridge Analytica coletou informações pessoais, sem autorização, óbvio, dos usuários do Facebook, de milhões de usuários do Facebook, sem o consentimento, e estes dados foram predominantemente usados para publicidade política. Essa violação de dados foi o maior vazamento de informação conhecida na história do Facebook, e esses dados forneceram assistência a análise de campanha que na época concorriam ao pleito o Ted Cruz e o Donald Trump. E ficou claro que, de acordo com o perfil e a tendência política dos usuários do Facebook, por postarem ali suas opiniões, foi feita essa coleta de informação de maneira indevida e traçou-se uma tendência do candidato Donald Trump a presidente da República, né? Isso repercutiu no mundo todo e repercute até hoje, tanto que vimos a todo momento que o Mark Zuckerberg, do Facebook, tem que prestar explicações à justiça
e assumiu desde então, desde a época, o compromisso de rever as regras de segurança do Facebook. E essas ameaças, né, entre centenas de milhares de ameaças que ocorrem, elas predominantemente tomam muito tempo para ser detectadas, ou seja, o dado, a informação está ali fluindo, vazando, sem que as defesas das companhias ou as defesas que estão protegendo as aplicações possam entender e interceptar esse vazamento. Então, em média, isso é um dado bastante estatístico também, né? Em média, 196 dias para se detectar uma ameaça. Por um simples motivo também. As ameaças hoje, ela tem um foco sorrateiro. A ideia é entrar, sair, roubar a informação ou ficar exfiltrando informação dos ambientes corporativos sem levantar suspeita. Então, quanto mais tempo esse atacante tiver para explorar o ambiente interno, melhor a ele. A questão de enviar denial of services, entre outras aplicações que geram inundação nos sistemas de segurança, principalmente nos firewalls, isso já está em desuso ou caindo em desuso há bastante tempo, né? Os cyber-attackers, vamos dizer, colocar nesse termo, mais profissionalizados, têm o intuito de roubar informação, porque isso gera um valor agregado muito grande, gera muito rendimento a esses que conseguem compartilhar informações sigilosas. E por essa razão, os ataques direcionados ao DNS têm aumentado e muito. Aqui um pouco mais, né, dessas estatísticas, ou seja, no centro de todas essas ameaças, e como já vimos até agora, vamos falar um pouco também sobre os desafios operacionais que continuam crescendo, mas como se sabe, os desafios operacionais aumentaram, atropelam as equipes de segurança, desde sempre. Porque quando um incidente causa algum impacto ao negócio, obviamente nós já sabemos o que acontece. As equipes de segurança são as primeiras a serem acionadas para prestar explicações. Então, isso causa uma disruptura bastante grande na questão da segurança, porque os incidentes não esperam para acontecer. Eles acontecem de maneira bastante agressiva, por sinal. Então, de forma que mesmo com várias ferramentas de segurança implantadas e centenas de alertas, obviamente, são gerados todos os dias. No entanto, os recursos humanos para investigar a investigação desses alertas é muito pequena, é cerca de 4% de cada analista de segurança pode lidar com cerca de, ou melhor, cada analista de segurança, me perdoe, pode lidar com aproximadamente 10 incidentes por dia. Então, esses desafios impedem que as equipes de Security Operation de investigar as ameaças da forma com que realmente elas são importantes. É óbvio que as ferramentas apoiam muito nessa direção, mas, de novo, existem ameaças que estão trafegando nesse momento nas corporações e elas não estão sendo detectadas. Então, para isso, é importante, sim, se ter uma solução complementar que apoia, que agrega valor ao nível de segurança das empresas. Do lado direito aqui desse slide, a gente pode observar também o déficit de profissionais de cibersegurança, como é esse déficit de profissionais de cibersegurança no mundo todo. Vejam que aqui na nossa região de Latinoamérica, aproximadamente 136 mil vagas deveriam estar preenchidas para apoiar e cobrir esse gap relacionado à segurança. E os outros números mostram, obviamente, as estatísticas de outras regiões. Globalmente, segundo estatísticas, segundo o Workforce de 2019, o estudo dessa companhia, 2 milhões e 903 milhões de pessoas seriam esse gap para atuar nas áreas de segurança. Para ilustrar um pouco melhor de como essas ameaças acontecem utilizando o serviço DNS, eu trago a vocês aqui algumas das muitas, diria que milhares de vulnerabilidades que são usadas para
roubo de informação utilizando o serviço DNS. Como os protocolos conhecidos, como HTTP, HTTPS, entre outros serviços, são conhecidos e já existe um nível bastante elevado de proteção a esses serviços, obviamente os ataques foram todos direcionados ao protocolo DNS, por razões muito simples. Primeiro, o protocolo DNS sendo afetado causa, no mínimo, latência e disruptura das aplicações, o que já provoca um impacto muito grande para as empresas e perda de prejuízo. No exemplo que eu comentei do Facebook, imagine os milhões de dólares que o Facebook não perdeu somente com relação à sua imagem. Então, são prejuízos que, quando ocorrem, afetam e abalam a imagem das companhias. E isso provoca uma impressão, uma sensação de insegurança no usuário e a empresa perde muita credibilidade. Então, estes são muitos dos ataques que, quando o DNS possui a segurança embarcada, ele consegue sim impedir que essas vulnerabilidades, usando o protocolo DNS, se espalhem pelas aplicações e de forma que corroborando com a barreira de defesa que normalmente está ao entorno do DNS. Novamente, eu menciono aqui firewalls de última geração, IPS, IDS, anti-APTs, entre tantas outras ferramentas, o DNS não possui proteção. A segurança do serviço DNS ela está ao entorno e por essa razão ele tem sido tão explorado e tão afetado nos dias de hoje. Como vocês podem ver, só no ano de 2018, comparado o ano de 2018 e 2019, os ataques direcionados ao DNS no mundo aumentaram em torno de 216%, sendo que 47% desses ataques, utilizando o protocolo de DNS, foram de Denial of Services. Então, é uma estatística que realmente causa impacto e é preocupante. O serviço DNS ele é muito sensível e ele precisa sim ser protegido como merece. Aqui eu trago a vocês um pouco da evolução da internet das coisas, né? E como a Infoblox consegue prover uma solução elástica e apoiar, agregando uma camada adicional de segurança a esses serviços. Bem, no centro aqui desse slide, né, nós vemos aqui uma arquitetura on-prem fornecida por nós, Infoblox, mas sempre mirando a questão da segurança do DNS. Nós temos aqui um produto que denominamos de Advanced DNS Protection, que é um produto super inteligente, composto com centenas de algoritmos que fazem combinação e analisam o fluxo de DNS que está ocorrendo naquele instante, porque o DNS é que está fazendo a resolução dos nomes. Todas as aplicações enviam suas queries a esses DNS. Logo, o DNS tendo proteção, certamente vai poder mitigar muitas ameaças que normalmente não são identificadas por outras ferramentas. Então, dentro desse espectro, diminuímos significativamente a quantidade de ataques e melhoramos o tempo de resposta das aplicações. Então, o DNS hoje tem essa capacidade, essa habilidade, e é isso que nós conseguimos fazer de melhor. Por outro lado, compomos aqui, como vocês veem, com a infraestrutura de segurança, apoiando a esses dispositivos de segurança e tendo um correlacionamento, uma troca de mensagens, uma troca um correlacionamento de informações para a tomada de decisões automatizadas. Um exemplo disso, imagine o seguinte, imagina que a sua estação de trabalho está fazendo uma chamada maliciosa para a internet ou para qualquer aplicação dentro ou fora da empresa. Estando você ou não trabalhando como nos dias de hoje, né, em home office, ou dentro de um pequeno escritório, um escritório remoto, num hotel, ou até mesmo nas dependências da empresa. Se a sua experiência de navegação de internet ou para resolver as aplicações internas, se o nosso DNS detecta que você está trafegando uma ameaça, possui, por exemplo, sua máquina pode ter sido tomada como um comando e controle,
Nesse exato momento que o DNS detecta essa query maliciosa, ele se correlaciona com os elementos de rede, por exemplo, um firewall de última geração, e informa ao firewall o seguinte: firewall, eu, DNS, estou bloqueando essas queries que esta estação de trabalho está enviando à internet ou está tentando disseminar um tráfego malicioso através da internet dentro da corporação, e estou, nesse momento, enviando a você um trigger, um gatilho, para criar uma regra bloqueando esse endereço IP para que ele não utilize nenhum outro protocolo também. Ou seja, isoladamente, isolamos essa máquina da rede com essa interconexão das nossas soluções com soluções de terceiros, de modo que ações automatizadas são geradas e dessa forma a proteção, temos um nível de proteção adicional usando a segurança do DNS. Nesse momento de pandemia, né, nada mais importante que as estações de trabalho corporativas ou pessoais que são usadas para acessar as aplicações dentro da empresa também sejam protegidas. Porque dentro de casa o que temos hoje nada mais é que o antivírus dentro das nossas estações de trabalho. E isso nem sempre é suficiente, na grande maioria existem inúmeras pesquisas que apontam que os antivírus estão se tornando cada vez mais obsoletos, porque não têm capacidade de identificar ameaças sofisticadas, somente as ameaças já conhecidas, e quando uma ameaça sofisticada adentra no seu computador, o dano já está instalado. Desta forma, nós temos uma nuvem de proteção de todas as recursividades das queries que são enviadas à internet ou para dentro das instituições, das suas companhias. De forma que toda a sua experiência de internet não vá simplesmente usar os resolvers, os DNS resolvers da sua operadora, da operadora que fornece o link de acesso à sua residência, ou se você faz um apontamento para um IP do Google, por exemplo, ou do Cloudflare. Não. Toda a sua experiência de DNS vai ser inspecionada e tratada pela nuvem Infoblox, e para isso instalamos um cliente DNS nas estações de trabalho dos funcionários, dos dispositivos corporativos, e dessa forma toda a sua experiência passa a ser analisada e uma vez feito isso, as suas aplicações estão livres a sua estação está livre para acessar as aplicações, estejam elas onde estiver, dentro dos data centers ou nas nuvens públicas ou privadas. Bem, esse foi um rápido briefing com relação à segurança de DNS, o que nós gostaríamos de oferecer a vocês numa próxima dinâmica, com um pouco mais de tempo. E para ilustrar um pouco disso tudo, eu quero abrir aqui um espaço para fazer uma demonstração. E nessa demonstração, eu vou ilustrar como as ameaças, utilizando o serviço DNS, impactam ao negócio. Então, se me permitem, deixa eu me conectar aqui. Bem, esta é uma ferramenta que a Infoblox possui, e está disponível para os nossos integradores. Então, se você é um cliente final e tem interesse de fazer esse teste na sua empresa, por favor, contacte os responsáveis, as pessoas responsáveis na Binário, para que eles possam ajudar a criar um acesso a você aqui. Deixa eu limpar isso aqui. Bem, o que essa ferramenta simula, na verdade, é o tráfego de ameaças utilizando o protocolo DNS. Então, o que eu vou mostrar a vocês aqui é uma exfiltração de dados, ou seja, um roubo de informação, e isso é um teste simulado, na verdade é inofensivo, mas sim testa as barreiras de defesas internas, como os dispositivos de firewall, IDS, IPS, entre tantas outras ferramentas que compõem a segurança do ambiente de vocês. A ideia aqui é ilustrar que uma máquina infectada com uma ameaça vai ter as suas informações roubadas através do seu DNS corporativo, que vai estar conectado a um DNS resolver que possivelmente está na internet. Por exemplo, um DNS do Google.
No momento que a informação começa a ser levada, exfiltrada da sua máquina, essa informação ela é fragmentada e transferida dentro de queries DNS e remontada do outro lado. Então, o hacker, quando te ataca, inicia um fluxo, um processo, que pode ser através de um script, que ele injeta na sua máquina, e a sua máquina fica enviando informações de acordo com o que foi selecionado para ser exfiltrado, ser roubado por esse atacante. Isso pode ser desde um simples documento até o banco de dados todo da sua empresa, que aí, do outro lado, vai ser remontado e essa pessoa vai poder usufruir dessas informações. Para ilustrar um pouco melhor isso, eu vou usar essa ferramenta, né? E aqui nós temos 3 opções, mas eu vou usar apenas uma delas para ilustrar e por conta também da questão do tempo. Então, o que essa ferramenta faz, o que é chamado de DNS Script Decoder, nós vamos gerar um script e com esse script ele vai fazer o envio do dado que vai ser roubado. Então, para isso, nessa simulação, eu posso usar qualquer tipo de query de DNS, uma query A, uma query TXT, através de uma query CNAME, entre outras dessas opções. Então, o fluxo vai ser exfiltrado, enviado, junto com as queries, de acordo com a query ao qual eu seleciono por aqui. Então, eu vou manter esse padrão, vou deixar em query do tipo A, vou selecionar o arquivo ao qual eu quero exfiltrar. Nesse caso, eu criei um arquivo, um zip file, que eu chamei de Data Exfiltrate. Dentro desse arquivo, eu tenho alguns outros arquivos, que podem ser, por exemplo, o balanço da empresa, uma licença, deixa eu mostrar melhor aqui, perdão. Pode ser, esses dados podem ser o balanço da empresa, ou outra informação que seja relevante. Então, eu vou seleciono aqui a pasta onde o arquivo que eu desejo exfiltrar está. Vou selecionar esse arquivo aqui, chamado dataexfiltration.zip. Eu seleciono esse arquivo e imediatamente eu posso ou não informar um DNS, o qual vai ser usado para exportar essas informações, ou eu exfiltrar os dados. Nesse caso, eu vou usar aqui o bom e conhecido Cloudflare, e quando eu clico no botão gerar script, ele me apresenta 2 tipos de script. Um script para ser executado em Linux, ou Unix, ou Mac, e outro script que pode ser executado em plataforma Windows. O que eu preciso fazer é simplesmente copiar esse script e colá-lo dentro do meu terminal. Então eu já tenho o terminal aberto aqui, o meu console aberto, e quando eu clico Enter, ocorreu uma pequena falha aqui, deixa eu entender o que aconteceu. Selecione o script, gerar o script, vou copiá-lo novamente e colá-lo. Quando eu acredito que eu copiei, faltou um caractere na cópia ali do script. Bem, quando eu aplico esse script, e obviamente esse script vai estar rodando em background na máquina da pessoa que está perdendo as informações, ele começa a fazer uma série de queries, enviando essas queries ao seu destino, obviamente. E observem que aqui está o servidor de DNS para comprovar essa evidência, né? O servidor de DNS que eu apontei, a porta 53, que é a porta do DNS, e essas linhas que vocês veem aqui, sendo feito o refresh na tela, são parte da informação que está sendo enviada ao destino, nesse caso, o computador do atacante. Essas linhas representam uma query que pode ser feita a qualquer momento para um domínio válido, um domínio legítimo. Então, se você fizer uma query perguntando quem é google.com, você vai obter uma resposta. Quem é o IP do google.com ou quem é o IP do Cloudflare. Neste caso, o atacante, o script gerado pelo atacante, está enviando queries, enviando queries para serem resolvidas ao IP do Cloudflare, do resolver do Cloudflare. Só que quando essa query chega nesse DNS, ele diz, olha, este domínio é inexistente. E por essa razão temos essa resposta, no existing domain.
De forma que o hacker é tão inteligente e tão sorrateiro que ele está roubando informação e essas informações não estão sendo detectadas por nenhum sistema, porque essas queries, de fato, não, esse domínio, de fato, ele não existe. Mas dessa forma, ainda assim dessa forma, o dado está sendo exfiltrado. Se eu volto aqui para a ferramenta, observem que ela começa a chegar. Então, o arquivo está aqui, né, Data Exfiltration Zip File. Esse arquivo vai gerar aproximadamente 490 queries ou chunks e já foi recebido 197 chunks ou queries a esse arquivo. Então, na medida que eu clico no botão de refresh, as informações que estão sendo enviadas estão sendo atualizadas aqui. A única coisa que eu preciso fazer é esperar toda a informação ser enviada e poder desfrutar desse dado. Bem, uma outra forma de gerar essa evidência é olhando aqui no Wireshark. Então, eu deixei o meu Wireshark previamente aberto para que vocês possam constatar essa vulnerabilidade e eu apliquei aqui um filtro somente das queries de DNS. Ops, porque não quer funcionar. Ao vivo é sempre assim, né, turma? Sempre dá problema. Agora sim, agora está funcionando. Bem, vejam vocês que as queries continuam sendo enviadas, então esse é o endereço IP do meu computador, o 92.168.0.7. O filtro DNS nos mostra que aqui na coluna protocolo somente queries DNS ou pacotes de DNS estão sendo filtrados, e quando eu seleciono qualquer um desses pacotes, veja que curioso. A primeira informação aqui, observem que nessa coluna de tamanho, language, é o tamanho total da query que está sendo enviada. Nesse caso, 155 bytes. Dentro desta informação está parte do arquivo que está sendo enviado. Se nós olharmos com um pouco mais de detalhe e abrir este pacote, vejam que aqui está o fragmento, parte do fragmento do arquivo compactado que está sendo roubado com informações confidenciais. E dentro deste chunk, ou desta query, nós temos aqui o tamanho da informação, ou seja, essa string que está sendo enviada, e são centenas delas que estão sendo enviadas até a informação ser remontada, ela possui um tamanho de 95 bytes. Ou seja, a query toda que eu fiz, que eu enviei, ou que o script do hacker o script que o hacker está utilizando para enviar esse tráfego malicioso, ele possui 155 bytes, porque é a pergunta que ele faz para ter a resposta do servidor de resolver, que no caso é o servidor de DNS 1.1.1, mas o dado contido dentro desta query possui 95 bytes, ou seja, uma diferença aproximada de 60 bytes entre o tamanho da query e o dado que está sendo roubado. E aqui logo abaixo, né, a resposta que o servidor me dá, que vem num tamanho de aproximadamente 222 bytes, isso pode variar um pouco, até 300 bytes. Esta é uma evidência que comprova que esse tipo de tráfego malicioso não é detectado pelos firewalls, IDS, IPS, por essa simples razão. É um fluxo que está sendo trafegado dentro de uma query DNS, um fluxo que, ao controle, aos olhos desses dispositivos de segurança, mesmo sendo um fluxo volumétrico, é perfeitamente normal, porque a quantidade de bytes é muito pequena. Se eu estivesse enviando uma query com 500, 700, talvez 1000 bytes, isso sim geraria um alerta nesses dispositivos que compõem a segurança. Mas como essa transferência ela é muito pequena, ocasiona que o firewall não detecta, o IPS não detecta, e isso flui por dias, por semana, talvez por meses, esse roubo de informação, utilizando um simples computador da rede. Então o hacker não tem pressa para obter esse dado, o que ele quer simplesmente é tê-lo, né? E, novamente, no centro de tudo isso está o serviço DNS, que não tem proteção nenhuma ou não tem inteligência para identificar esse tipo de tráfego malicioso. E é nessa direção que os produtos e soluções Infoblox caminham, mostrando que
é importante que o DNS, sim, tenha uma visão diferenciada da forma com que é feita nos dias de hoje. O DNS precisa fazer parte e compor uma camada de proteção dentre de tantas outras já existentes. Porque os fluxos fluem e aos olhos de quem não vê, isso é uma ameaça que não está ocorrendo. Uma outra forma de ilustrar isso a vocês, e aqui vejam, né, o terminal já terminou, o script já se encerrou, 490 chunks ou 490 queries foram enviadas. Se nós retornamos aqui, e eu marco aqui um refresh, eu recebi 489. Isso deve ter sido também por conta que o meu link de internet, ele tem um pouco de latência e um pacote ou outro pode ter sido perdido. Mas eu posso sim fazer o download desse arquivo. E quando eu faço esse download desse arquivo novamente, eu posso descompactá-lo e ter acesso ao conteúdo. Foi o que acabo de fazer, né? Então, o conteúdo desse arquivo apenas para efeito de ilustrativo, seria o balanço da companhia, por exemplo. Um balanço que ainda, obviamente, não foi divulgado. Eu roubei esse balanço, ou até mesmo dados confidenciais, de lista de clientes ou de pagamento, enfim, qualquer informação relevante ao negócio que não deve ser de forma alguma divulgada de forma indevida. Uma outra forma de mostrar como essas vulnerabilidades acontecem é fazendo o processo inverso. Nesse caso, ao invés de exfiltrar informação, eu vou mostrar um exemplo de como infiltrar informações. Então, eu tenho aqui algumas ferramentas também para se fazer isso, e nesse caso eu vou usar um script que vai gerar um arquivo executável, por exemplo, ou enviar um novo script, gerar um script que gera um script que traz uma ameaça para dentro do meu computador. Bem, novamente eu seleciono o tipo de script que eu desejo utilizar, informar um DNS é opcional para essa ferramenta, mas eu sempre gosto de usá-lo, marco que tipo de arquivo eu quero fazer o download, nesse caso pode ser essa imagem da Infoblox, um logo da Infoblox, um GIF animado aqui com este gato, ou um script que pode sim trazer grandes danos dentro para o meu computador, e dessa forma ele será disseminado lateralmente para os demais computadores da empresa. Então eu vou usar essa opção, gerar um novo script. Quando eu clico no botão provisionar esse script, aqui está ele, eu simplesmente faço o mesmo procedimento anterior, faço um copy desse script, vou ao meu terminal, vou clicar aqui e dar um clear, vou dar um paste para executar esse script. E neste momento, o download, ou seja, a infiltração da informação é iniciada na minha máquina. Veja o quão rápido isso aconteceu, quase não tive tempo para fazer o comentário. Bem, o dado que foi infiltrado na minha máquina tem esse nome, né? É um arquivo chamado Infiltrated Data, que pode ser facilmente executado, porque esta extensão SH é uma extensão que executa uma informação em plataformas como Unix, Linux e MacBook. Se fosse um script gerado por Windows, ele seria exfiltratondata.exe, ou seja, poderia sair executando imediatamente no momento que ele é remontado no computador da pessoa que está sendo afetada. E este arquivo, eu compartilho com vocês aqui um pouco do que ele é. Ele é um... Opa, deixa eu minimizar um pouco aqui. Opa, agora sim. É um arquivo, é um shell script, né? E aqui está ele. Eu posso abrir esse arquivo e aí vocês podem visualizar o conteúdo desse script, ou seja, é um script que pode ser executado instantaneamente no momento que ele chega na minha máquina. Então, essa foi uma das formas de ilustrar a vocês como a segurança do DNS é de suma importância. E o DNS precisa, sim, ser um elemento a ser considerado e é algo que é mandatório que a segurança do DNS seja entendida e administrada, e muito bem administrada pelas empresas. Bem, a demo se terminou, agora
por conta e respeito a todos e o tempo que nós dedicamos para essa apresentação, nós abrimos para a sessão de perguntas e respostas. Se vocês quiserem abrir o áudio, basta clicar no botão mute aí da ferramenta Zoom de vocês, ou enviar suas perguntas no chat. Quero aproveitar também, já de antemão, agradecer mais uma vez a toda a equipe da Binário, em especial ao Valtir, o José Lima, a Nilber e o Leandro, que nos apoiaram muito para que esse webinar pudesse ser realizado, e, obviamente, a toda a equipe de marketing também, que nos apoiou bastante. Bem, sessões de perguntas e respostas estão abertas. Se alguém tiver algo, por favor, fique à vontade em pedir esclarecimentos. Sem perguntas? Sandro, você viu alguma pergunta? Oi, Paulo. Não vi pergunta aqui no bate-papo. Bem, fantástico. Conseguimos aqui cobrir o conteúdo que foi determinado e que estava previsto para ser apresentado. Espero que seja algo que agregou valor e trouxe informação a todos. Valtir, se vocês quiserem, alguém da Binário quiser dizer algo, fique à vontade. Caso contrário, essa gravação ela pode ser disponível, eu vou disponibilizar a Binário, ok? E, novamente, se vocês tiverem intenção de usar a ferramenta, conte com o nosso apoio, a Infoblox está aqui para ajudar, a equipe de arquitetura e de pré-vendas da Binário também está disponível para ajudá-los. Contacte o seu representante comercial dentro da Binário, e nós estaremos disponíveis para ajudá-lo em todas essas questões de interpretar e, obviamente, entrar mais a fundo nessa questão da segurança tão necessária desse serviço DNS. Paulo, você me escuta bem? Eu ouço bem, Valtir. Então tá bom. Vou finalizar agradecendo a todos, tá? Também deixando aqui mais 2 eventos, né? Que a gente logo mais vai disparar os convites. Nós teremos mais 2 sessões aí com vocês, com o pessoal da Infoblox. Um para falar de automação, um pouco de IoT, Indústria 4.0 e todos esses temas que estão emergentes aí no nosso mercado, né? E para avisar que a nossa área de marketing também agradece e que vai colocar o link da gravação, né? E deixará junto um formulário para a pessoa baixar essa apresentação. E nesse formulário também será um local onde as pessoas poderão fazer perguntas, né? E a gente encaminha para você e depois encaminha para as pessoas que participaram as devidas respostas e também o convite para os próximos eventos. Fantástico. Bom, obrigado a todos. Fantástico. O meu muito obrigado a todos. Espero que o conteúdo tenha sido de valor a vocês. E, novamente, conte com nós, com essa parceria fantástica que nós temos com a Binário, para dar prosseguimento aí às necessidades que possam surgir. Obrigado, eu estou encerrando essa sessão. Obrigado e bom almoço a todos.